Olá, está no ar o programa Sala de Imprensa, hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro de 2013. Nós desde já agradecemos a Deus pelo início de mais um programa e a você de casa, que sempre nos recebe de braços abertos, permitindo que nós entremos em suas casas todos os dias, levando informação, entretenimento, esporte e lazer para toda Guarapari. Nós vamos conversar hoje com o Jorge Júnior, ele é do projeto Anjos da Praia. Nós vamos conversar com ele, ele é do Rio de Janeiro, está aqui há 6 anos, já é de Guarapari, né? Quem conhece essas terras não volta mais, não quer sair mais. Tudo bem, Jorge? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus, boa tarde. Você é do projeto Anjos da Praia, nós já estabelecemos uma parceria há algum tempo, né, divulgando, colocando os VTs para rodar nas ocasiões. O que é o projeto Anjos da Praia? Primeiro, falando a respeito da parceria, que gostaria de dizer que ela muito nos orgulha, vocês são um grande parceiro. O projeto Anjos da Praia nasceu realmente com uma demanda, né, da questão das crianças que se perdem na praia, que é uma coisa muito comum, né, de se acontecer. Então, isso aconteceu também com um filho meu uma vez, e diante disso a gente conseguiu, né, eu já vim trabalhando a ideia de desenvolver alguma coisa que pudesse, né, minimizar essa questão, que é uma questão tão desesperadora para os pais, né. Às vezes podem ser até poucos minutos, mas são minutos que parecem horas, né. Então só quem é pai, quem é mãe que já perdeu um filho na praia que pode, né, até saber o valor de que é um trabalho desse que a gente presta. Então, diante disso, eu fiquei um ano mais ou menos, né, trabalhando no projeto para que ele fosse um projeto sustentável, né, que ele não dependesse apenas, né, de poder público, que aí já seria um grande entrave. Então a gente fez, como venho da área do marketing, eu sou formado também, né, nessa área, então a gente criou, eu elaborei esse projeto mais ou menos durante um ano, para poder implantá-lo, né, no Espírito Santo. Em princípio seria em Vitória, mas a gente implantou aqui em Guarapari justamente para minimizar essa questão, que antes era de mais ou menos 40 minutos uma criança perdida, a gente conseguiu baixar isso para 10, 15. Né? E aliado a isso, né, as outras coisas para melhoria na qualidade de vida nesse ambiente de praia, que seria a questão do lixo, né, e a sua consequência, né, para as espécies marinhas, que esse lixo acaba voando e indo parar no mar. Né, e aí a gente tem diversas parcerias, projetos Tamás, Tutuorc, Pran, né, para poder falar dessa questão. Né, e também junto com o Corpo de Bombeiro, com Polícia Militar, é uma ação, né, que a gente visa justamente fazer uma praia melhor, mais segura, né, bem frequentada, com menos lixo, né, que isso é um problema muito, muito sério em todas as praias do Brasil. Né. Então a gente atua bastante nesse segmento. E a parte dos jovens, né, que também trabalham conosco, né, que é a parte da inclusão social, que a gente inclui os jovens nessa ação, né, e eles exercem a cidadania, promovem o bem a uma pessoa, muitas vezes, né, a grande maioria delas desconhecidas, né. Então são valores sociais que a gente procura, né, poder tá fortalecendo na mente, principalmente dos jovens, para proporcionar um mundo um pouco melhor que a gente está precisando. Né. Por esse projeto, você está em Guarapari há 6 anos, o projeto também tem 6 anos aqui? Eu comecei esse projeto em 2007 aqui, né, 2006 para 2007, e já são, né, até hoje já são 22 edições. Como eu te disse, inicialmente esse projeto foi formatado para ser realizado em Vitória, que seria a capital, né, mas aí, né, a pedido na época do governo do estado e tudo, implantamos aqui em Guarapari e acabamos ficando até hoje. Você fala em 22 edições, 6 anos, então não funciona só no verão? Não, na verdade a nossa intenção é poder ter, né, uma manutenção do projeto, pelo menos uma tenda em todos os finais de semana, né, porque a cidade também recebe muito turista aqui próximo, né, das áreas de Vitória, Vila Velha, então quando, né, tem algum feriadinho pequeno também, a gente procura, né, a nossa intenção é poder dispor desse serviço para a população e para os turistas o ano todo. Mas o mais importante, todas as datas que realmente a gente vai para a praia, seria, né, verão, carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, né, férias escolares, aí depois tem a semana de recesso lá em Minas, né, algum outro feriadinho, depende muito do dia da semana que vai cair em novembro, e aí novamente no verão e tal, então tem essas datas mais certas. Agora, como é que funciona? Vocês montam a tenda na praia, pelo que você me colocou aqui, são jovens da rede pública que trabalham, universitários também, parceiros, faculdades parceiras. Agora, como é que funciona? Vocês ficam lá na tenda, uma criança, um pai, uma mãe perdeu, procura vocês? Sim, como a gente tem essa parceria, né, com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Salva-Vidas,
O que a gente veio fazer, assim, a gente é muito até querido dos salva-vidas, porque a gente tira uma responsabilidade que não é deles, né? Porque o salva-vidas está na praia para, né, vigiar quem está no mar e não quem está na areia, muito menos criança perdida. Mas numa situação de desespero, não tendo nenhum tipo de serviço semelhante ao nosso, os pais vão buscar primeiramente os salva-vidas e em segundo os quiosqueiros, para poder ter alguma informação, né? Então a gente monta, o ideal seria, né, cada tenda aproximadamente assim, 500 metros entre uma e outra. Então né? são várias tendas. Dependendo da extensão da praia, sim, né? E também dependendo da quantidade de apoio, né, que a gente conseguir viabilizar tudo, a gente coloca de forma macro. Mas muitas vezes a gente tem que, né, não consegue os apoios necessários, né, então diminui um pouco, mas não deixa de fazer. Né? Muda um pouco quando a gente não consegue atingir, né, toda a praia com várias tendas, né? Muda um pouco o processo, até um pouco mais cansativo para os jovens também, mas todos acabam gostando no fim. Mas a gente muda um pouquinho o processo para não deixar de assistir. Mas o ideal é isso, é uma tenda, o período de trabalho dos jovens e dos coordenadores, como você mesmo mencionou, que os coordenadores são geralmente da área de humanas das faculdades parceiras, né? E os jovens são da rede pública de ensino. Então, são 2 períodos, né? De 8 a gente inicia na praia às 8 da manhã e termina às 4 da tarde. Mas para quem está trabalhando conosco, são 2 períodos, de 8 a meio-dia e de meio-dia às 4, né? Então são geralmente, né, por período, um coordenador em cada tenda e 3 jovens, para ficar um sempre de apoio com o coordenador, que ele é o responsável para ficar com a criança ali enquanto não promove o reencontro com os pais, né? E 2 jovens para fazer o apoio, né, também da panfletagem, mostrar o panfleto, que a gente tem um panfleto formativo, bastante coisa bacana, de como proceder na praia, numa questão de criança perdida, né? Também no mar, atenção no mar, a gente até disponibiliza o telefone da Capitania do Esporte para denúncia, caso tenha aí esses problemas que a gente vê, infelizmente, às vezes com pessoas que não respeitam, jet ski, né, na beira de praia e tal. Então a gente tem esse folheto também, que é até bacana, porque a gente fala do lixo na praia, mas o nosso folheto a gente vê muito pouco, porque como ele contém informações, né, importantes, as pessoas costumam levar, então a gente não gera também o lixo, porque isso também era uma preocupação nossa, né? A gente, poxa, né, vamos panfletar e gerar mais lixo, mas a gente tem visto aí a medida, né, das edições, que o nosso panfleto ele é bem, não é jogado fora, as pessoas levam, gostam, né? Se a gente não vê na rua... Informação importante. Sim. Quantas pessoas em média trabalham com vocês num projeto desse, por exemplo, na Praia do Morro? Quando está assim, num nível bom, quando vocês conseguem os apoios necessários para fazer uma coisa maior? Completa. Quantas né? pessoas, mais ou menos? Você pode botar aí, né, por tenda, por período. São todos voluntários. A gente ainda, como a gente ainda não tem uma parceria financeira pública, né, então são voluntários de certa forma, até porque o jovem, a gente, né, tanto os jovens como os coordenadores, a gente proporciona uma série de benefícios para que possa também ter algum atrativo, né, dessas pessoas estarem colaborando. Não só, né, a parte social, a parte da cidadania, né, que você está exercendo, fazendo bem para uma pessoa, né, que muitas vezes é desconhecida, mas a gente cria alguns benefícios, né, com parceiros como a Aquamania, né, Sesc e tantos outros. A gente cria algumas parcerias para poder, no último dia a gente tem um dia de lazer, todos os brinquedos de praia, né, o parque que chegou agora, inclusive, que sempre foi nosso parceiro também, Play City, eles, né, aproveitam o último dia lá no Play City de graça. Então tem alguns benefícios que a gente procura, né, viabilizar para eles, brindes às vezes da Cristal Grafite, né, ou da Cobra d'Água. Então a gente, graças a Deus, tem muita parceria, né, privada. E a gente viabiliza alguma coisa para eles, porque senão não fica muito atrativo, apesar da importância do projeto, né, de estar ajudando a quem precisa. Né? E são quantos, mais ou menos, em média? Se você botar aí por tenda, né, na Praia do Morro, por exemplo, né, pela distância, né, o comprimento da Praia do Morro, o ideal seriam 5 tendas, né? 4, podemos dizer, 4 tendas. Então, se cada período você tem 4 pessoas na tenda, então são 8 pessoas por tenda por dia, vezes 4, né? Então já são, poxa, uma turma bem grande. Agora, isso varia muito de se a gente consegue todos os apoios, faz, né, com 5 tendas. Agora, se não consegue todos, diminui para 2. Né? Por falar em apoio, isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas é o caminho natural. Mas a receptividade por parte das autoridades, das instituições, das empresas, né, é um lado, e o outro, a receptividade por parte dos assistidos, das pessoas que são beneficiadas com esse projeto. É assim, a gente até costuma falar, né, para as empresas, né, que praticamente a gente fez essas 22 edições, não falando, né, só na cidade de Guarapari, a gente fez essas 22 edições aqui, mas com apoio realmente das empresas.
Então o projeto ele tem uma simpatia imediata das pessoas, por quê? Porque primeiro ele lida com o bem mais precioso da família, que são seus filhos, e segundo que isso é feito de forma gratuita. Então as empresas que participam, que são elas que vêm viabilizando essa ação acontecer, elas já têm um grande diferencial, uma simpatia das pessoas que é imediata, né? Então as pessoas procuram até no folheto querer saber quem é que está participando, de que forma que é. Então as pessoas gostam muito. É até engraçado porque muitas vezes a gente chega, eu reparo, né, que eu também ando muito com jovens na praia e tudo, eu reparo assim que chega na tenda, umas vezes uma tenda com muitas crianças, uma família com muitas crianças e tudo, a gente vai chegar para falar, né, apresentar o projeto, já de cara a pessoa já fala não, porque é o tempo todo, é escuna, é camarão, entendeu? O turista é alvo o tempo todo de ser, né, vender alguma coisa para ele. Então ele já tem um não automático, né? Então quando a gente chega, é uma coisa que quebra essa barreira. Não, isso é um projeto para os seus filhos e é gratuito. Na hora a pessoa, o que é? Aí procura saber o que é, a gente explica brevemente do que se trata. Não, pode fazer, cadastra todo mundo aqui, as crianças todas. Então a gente consegue quebrar também essa barreira. As pessoas, poxa, já tem muita família que volta a Guarapari porque sabe que aqui tem uma segurança maior caso de perder um filho. Isso por parte dos assistidos. Agora, por parte de quem participa como apoiador, as entidades privadas, as instituições, o município, como é que é o apoio ao projeto? Assim, a gente tem, graças a Deus, bastante instituição. A gente tem a Fundação Multibelo, que eu posso falar que é uma fundação, né, a nível estadual, né, que muito nos ajuda. Aí temos diversas instituições importantes, como o Governo do Estado e algumas secretarias do Governo do Estado. Né, a gente tem, né, instituições como Polícia Militar, como os Bombeiros, que eu falei, a Capitania dos Portos. Então, assim, Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, tudo que é pertinente ao que a gente está fazendo na praia. Então a gente, logicamente, se cercou de todos os cuidados, né? A gente já tem esse know-how já de alguns anos, né, para poder identificar se uma criança está realmente perdida por um acaso, que é uma coisa corriqueira em função de uma praia muito cheia, ou se é um abandono de incapaz, ou se os pais estão alcoolizados. Então a gente tem, né, a gente dá o treinamento para os coordenadores para poder ter essa noção e perceber se realmente quem está vindo buscar a criança é um parente, uma pessoa responsável. Então isso tudo tem um treinamento. E caso, já teve, acho que dessas edições todas, se eu tive que chamar Conselho Tutelar ou Polícia Militar por algum problema, né, um pouquinho pior, acho que foi 4 vezes até hoje, não mais, entendeu? Tive que abrigar, acho que 2 crianças e 2 a gente entendeu como a pessoa estava realmente alcoolizada e aí, né, passamos, né, a bola para quem é direito, né? Porque muitas vezes o projeto acaba 4 horas da tarde se eu não achar os pais de jeito nenhum. Porque é fácil achar os pais quando a criança está cadastrada, né? Agora, uma grande maioria, por diversos fatores, a gente não está podendo estar com a tenda em cima do calçadão, que facilitaria muito o nosso trabalho e o cadastramento das crianças e tudo. Então, as pessoas, todos os turistas, não têm acesso a saber que existe esse projeto, a não ser perguntando para um salva-vidas por alguma coisa. Então, isso é um fator um pouco complicador. Quando a criança está sem a pulseira, a gente aguarda, né, mantém aquela criança ali com a gente, mas aguarda até que os pais busquem, né, a ajuda de ou do salva-vidas ou do quiosqueiro, que ele possa informar, não, tem a tenda, se for uma tenda só na praia, não, tem uma tenda central em frente ao tal lugar e tal, a criança deve estar lá porque a polícia acha, traz pra gente, salva-vidas acha, traz pra gente, então lá é a base que a gente tem para poder ficar com a criança ali em segurança. Bom, você não respondeu uma parte dos apoios, mas a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco tem mais umas perguntas também, a gente está conversando com o Jorge Júnior do projeto Anjos da Praia, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa, até já. Então, estamos de volta com Sala de Imprensa, nessa terça-feira, 10 de dezembro de 2013, nós estamos conversando com o Jorge Júnior do projeto Anjos da Praia. Jorge, uma pergunta que faltou no começo é como que surgiu o projeto, como é que foi a ideia do projeto? Eu vou montar um projeto para atender crianças, como é que foi? Não, na verdade isso foi, eu tive essa situação de um filho perdido, mas eu tive na época uma pessoa aqui em Guarapari que me chamou para fazer um trabalho específico. Ela tinha mais ou menos alguma coisa de esboço dessa ideia, né? E me perguntou o que eu achava, né, pela minha formação, o que eu achava se era viável. Eu achei que era uma ação, sim, muito viável e desenvolvemos juntos. Até um certo período a gente desenvolveu junto. Depois ele achou por bem continuar no outro negócio que ele tinha e eu continuei tocando. Então, dessa forma que nasceu o projeto. Eu mesmo não tinha acontecido esse fato com meu filho, mas não tinha ainda pensado em fazer alguma coisa atuando nisso. Foi quando essa pessoa aqui de Guarapari me chamou, a gente se uniu, ficamos juntos um tempo, ainda continua